Nosso boa noite para todos aqueles que estão aqui conosco na página do Facebook. Esperamos que tenhamos um encontro repleto de fraternidade e que a espiritualidade amiga nos conforte. Para iniciar, eu vou fazer uma leitura de uma página para que nós possamos nos harmonizar, tá? E essa página é tirada do livro Caminho, Verdade e Vida, né? Do Espírito Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. O título dela chama-se Além Túmulo. E ela está fundamentada na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no versículo 15, no versículo 13 do capítulo 15. E o que diz esse versículo? Ele diz o seguinte: e se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. Interessante, né? Já que o nosso tema hoje é o além-túmulo. E começa assim, Emmanuel: teólogos eminentes, tentando harmonizar interesses temporais e espirituais, obscurecem o problema da morte, impondo sombrias perspectivas à simples solução que lhe é própria. Muitos deles situaram as almas em determinadas zonas de punição ou de expurgo, como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis à análise definitiva. Declararam outros que no instante da transição submerge-se o homem num sono indefinível até o dia derradeiro consagrado ao juízo final. Hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana que a lógica evolveu com todas as possibilidades de observação e raciocínio. Como classificar a pretensão daqueles que designam vizinhos e conhecidos para o inferno ilimitado no tempo? Como acreditar permaneçam adormecidos milhões de criaturas, aguardando o minuto decisivo de julgamento, quando o próprio Jesus se afirma em atividade incessante? Os argumentos teológicos são respeitáveis. No entanto, não deveríamos desprezar a simplicidade da lógica humana. Comentando o assunto, portas adentro do esforço cristão, somos compelidos a reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual, depois do sepulcro, definem-se contra o próprio Evangelho. O mestre dos mestres ressuscitou em trabalho edificante. Quem, desse modo, atravessará o portal da morte para cair em ociosidade incompreensível? Somos almas em função de aperfeiçoamento, e além do túmulo encontraremos a continuação do esforço da vida. Maravilhosa, né? Ela já nos leva direto à nossa temática de hoje. Mas agora é o momento de nós vibrarmos unidos em pensamento, para que a nossa oração, para que a nossa prece nos envolva. Senhor Jesus, amigos espirituais, que esta noite seja iluminada pela presença de vocês. Que em todos os lares que aqui conosco se encontram, essa luz também se faça presente. E que este tema de hoje possa repercutir profundamente na nossa alma, porque trata-se de nós. E como disse Emmanuel em sua passagem, Jesus ressuscitou trabalhando. Por que nós
não devemos ressuscitar trabalhando. E é trabalhando que nós conseguimos alcançar uma melhora moral, uma melhora de vida, uma melhora nas nossas relações, no nosso cotidiano, uma melhora em contato comigo mesmo. E assim, envolvidos pela presença amiga de todos que aqui se encontram, agradeçamos a Deus, ao Mestre Jesus, pela magnífica oportunidade de aqui nos encontrarmos. Que assim seja. Bom, o tema hoje é divino, tá bom? O tema hoje aborda o porvir e o nada. Um assunto que encontra-se no capítulo 1º do livro O Céu e o Inferno, que também é conhecido como Justiça Divina, vista pela doutrina espírita. Está lá no subtítulo, na página inicial do livro. E aqui nós vamos conversar, buscar uma reflexão sobre esse porvir, sobre esse futuro que se demonstra para todos nós. Não só para os espíritas, que já têm a sua crença, que já sabem que realmente nada acaba. Mas há outras pessoas que ainda trabalham em si a aceitação de que existe um futuro, da aceitação de que somos eternos. Então, esse assunto, ele, além de maravilhoso, ele é esclarecedor, porque ele vem direto aos nossos corações. Trabalhar a imortalidade e o além-túmulo. Fatos, né? Que não são fatos que nós devemos considerar magníficos. Imortalidade e além-túmulo não são quadros, não são imagens, tá? Conforme demonstra todo o sistema materialista que nos envolve. Mas sim, a imortalidade para nós, espíritas, o além-túmulo para nós é uma verdade. É uma verdade eterna, porque nós somos espíritos eternos. E isso é muito bom. Isso é magnífico, isso é tranquilo, isso traz para cada um de nós uma serenidade, né? E o que é que traz Kardec à discussão nesse capítulo 1 do livro Céu e o Inferno? Ele traz o seguinte: ele realiza um exame comparado com as doutrinas sobre o assunto que trata da passagem da vida corpórea para a vida espiritual. Ele vai trabalhar quem tem medo da morte, né? Quem fala sobre a morte, por que se tem receio da morte. Eu acredito assim, né, que nós todos ainda temos as nossas ressalvas em relação à morte. Mas daquilo que nós vamos encontrar, também nós ficamos numa dúvida muito grande, porque nem sempre nós avaliamos a nossa conduta, né, pelos critérios da moralidade do Cristo. A doutrina espírita, ela é, na realidade, um roteiro. Um roteiro para que nós tenhamos uma vida plena na Terra e uma vida plena na espiritualidade. E vai mais além essa doutrina consoladora. Ela nos fornece instrumentos. Esses instrumentos vão nos dar lucidez. E a lucidez é esse instrumento magnífico que nos auxilia no entendimento dos porquês da vida. Por que isso? Por que aquilo? Por que comigo? Por que não com ele? Né? Então, de vez em quando, nós estabelecemos novamente essa conversa, né, dos porquês. E esses porquês, eles estão conosco desde o início da civilização adâmica aqui na Terra. Né?
faz tempo. E esses porquês também, eles trazem um fogo para os nossos corações. E aí, durante a nossa estada na Terra, nós ficamos em busca, mais uma vez, das nossas respostas quanto a isso. Aqueles que já têm a preparação da alma em relação a esse assunto, a intuição já traz com mais facilidade. Mas para aqueles que ainda não, a intuição ainda não é muito vista como um bom agrado, Então, Kardec inicia a sua abordagem com 3 conceitos magníficos na nossa vida. Vivemos é o primeiro, o segundo é pensamos e o terceiro é agimos. Ele simplesmente aqui coloca a vida. Isto é a nossa vida. Eu vivo, é o viver. Eu penso, aí nós vamos lá, se eu penso, eu logo existo, mais adiante. E agir, aquele momento de fazer a obra, aquele momento em que a escolha de cada um será executada, será materializada. Então, viver, pensar e agir é a vida. É a vida que nós devemos considerar com esses 3 elementos. Para os espíritas, o viver é eterno. E por ser eterno, nós começamos então a trabalhar outras qualidades, outras visões que nós temos a respeito de tudo. Os nossos pensamentos determinam também grande parte das nossas escolhas. E essas escolhas, no porvir, no futuro, estarão presentes nas suas consequências. E isso a doutrina aborda, aliás, de uma maneira muito suave e muito branda. Ela é muito gentil conosco, quando fala que nós só vamos colher aquilo que nós plantarmos. E aí nós vamos, então, para as linhas de raciocínio, nossas, individuais, para sabermos identificar o que é que nós estamos, na realidade, plantando. Não aquilo que eu planto exteriormente para que me vejam, mas aquilo que eu planto no meu interior para que produza algo de melhor. Por vezes, as consequências desse plantar são boas, mas ainda estamos naquela fase em que a nossa semeadura deve continuar com muita perfeição. Sendo a morte a passagem para a vida espiritual, esse assunto não costuma ser abordado como deveria ser. Isso é, com mais ênfase, muito mais vezes. Conversar em família sobre a morte, entender, todos os cristãos conversando sobre a morte, acreditando na existência da alma, indo ao Evangelho do Cristo e de lá retirando as possibilidades da verdade disso, porque a verdade, Kardec coloca através da doutrina espírita de uma maneira majestosa. E essa permanece na sociedade. Foi debatida, foi criticada no início, conforme ele nos relata, e os outros historiadores e os outros contemporâneos dele da época, mas estamos aqui, com o Espiritismo, trabalhando, buscando sempre o aprimoramento.
Tem um ditado, me fez lembrar agora, eu ouvia muito isso aí quando as pessoas começavam a falar de morte. Se dizia assim: nossa, eu não gosto quando aquela pessoa começa a falar de morte. Isso me dá uma agonia, né? Por que ele gosta de falar sobre aquilo? Tem sua razão de ser, né? E nós também temos que entender por que se dá esse distanciamento entre pensar na morte. Por que se dá entre eu e a morte um distanciamento? Entre nós e a morte, esse distanciamento. Quando nós pensarmos, quando nós meditarmos a respeito da morte, jamais esqueçamos de honrar o corpo que nos hospeda nesse momento. Porque é com ele que nós estamos no nosso embate do dia a dia. A partir daí, Kardec abre mais a sua discussão e ele vai trazer, então, doutrinas com o âmbito materialista. Ele vai trazer o niilismo, ele vai trazer o panteísmo, ele vai trazer o todo universal, né? No niilismo, né, que foi muito forte no século XIX, exatamente no século do surgimento da doutrina espírita, e foi muito subsidiada pelo Friedrich Nietzsche, né, o alemão. Então, através do niilismo, né, a doutrina espírita, combatendo o niilismo, exemplificando, Kardec só falava daquilo que ele já tinha conhecimento. Então, pelo estudo aprimorado que ele fez dessas doutrinas, ele pôde colocar dentro do livro Céu e Inferno posições corretas, sérias, e que nós, ao lermos, podemos ter um entendimento magnífico, né, da sociedade daquela época. Não que essas doutrinas tenham sido extintas da face da Terra. Não, elas ainda continuam, mas continuam na sua minoria, tá bom? Porque caso o niilismo tivesse a maioria, nós estaríamos sem sociedade, nós estaríamos sem ordem de comando, nós estaríamos sem líder, as nossas relações sociais estariam totalmente deterioradas, a própria sociedade estaria sofrendo o seu final. Porque no niilismo não há nada, absolutamente nada. É quando o homem começa a acreditar no nada. E todas as vezes, isso a doutrina traz muito, em muitos textos, né? Nós encontramos isso. Quando o homem começa a trabalhar o nada de uma maneira de aceitação, o futuro para ele não existe, como existe posto na doutrina espírita. O que existe é o nada. Então, de que vai adiantar, né, eu melhorar, eu me aperfeiçoar, né, eu estudar, eu trabalhar, se tudo isso, de uma hora para outra, vai sumir e não tem para onde ir? Então, com o aniquilamento do ser, com o fim das instituições e dos valores de uma sociedade, o niilismo se coloca, né, para os incrédulos mesmo. Né? Os incrédulos são os participantes dessa doutrina, e muitos deles são defensores dela. Tem uma coisa que eles também colocam: o rompimento dos laços de solidariedade e fraternidade que se fundam nas relações sociais. Totalmente contrária à doutrina espírita, quando nós abrimos o livro dos Espíritos e encontramos lá dentro das leis morais, né, a lei de sociedade. E o mais gostoso disso é ver que na evolução da humanidade essas relações continuaram. Elas estão no caminho de melhorar. Hoje já estão muito melhor do que foi antigamente. E irão melhorar muito mais, mas muito mesmo. O homem é um ser sociável, o homem é um ser comunitário, tá?
Então, e essas relações vão continuar se aprimorando, essas relações de solidariedade e de fraternidade serão cada vez mais fortes, mais coesas. E aí haverá, sim, a melhora do nosso planeta. Tá certo? Kardec faz uma colocação muito interessante quando ele diz que os incrédulos, né, são fanfarrões. Eles falam, e nós já comentamos, nós já escutamos outras pessoas comentarem, né, que pessoas céticas, pessoas que não creem em absolutamente nada, não creem em Deus, não creem na vida após a morte, não gostam de religião, vivem realmente a parte dessas teorias, né, destas filosofias, eles possuem, para Kardec, uma dúvida tremenda sobre isso. Eles possuem, sim, dúvidas sobre o nada. Eles possuem, sim, a capacidade ainda de pensar em Deus, e todos nós jamais vamos perder a capacidade de pensar em Deus. Porque também, conforme no Livro dos Espíritos, nós encontramos o instinto, o sentimento sensitivo é o que nos conecta diretamente a Deus. E todos os seres humanos, todos os seres desta terra maravilhosa possuem essa qualidade. E isso, então, é deslumbrante para todos nós, né? Então, nós podemos ficar assim, a dissolução da sociedade pode vir por outras coisas, mas por esta corrente acreditamos que não. Eu trouxe aqui, e vou ler para que nós não percamos o cerne da coisa, os espíritos benfeitores, eles dizem assim, dizem sempre em todos os seus escritos que nos deixam com carinho, né, as mensagens que a gente abre e lê e tem a seriedade, tem a orientação, tem o caminho a seguir. Em relação ao niilismo, ele diz assim: esquecemos que somos espíritos eternos e trocamos nossa qualidade de vida no mundo espiritual pelos favores que o mundo nos oferece. Se nós temos esse pensamento, nós podemos nos melhorar. Nós não podemos, porque se o futuro existe, a minha qualidade de vida no mundo espiritual tem que ser boa, não tem que ser ruim. Por isso, cada um de acordo com as suas obras. Então, este é o niilismo, é só um apanhado, é uma informação generalizada para todo mundo. Nós temos também uma que se chama absorção do todo universal, que também está no capítulo 1 do Céu e Inferno. E como é que isso se coloca? Eu chamo de a gota do oceano, porque a filosofia ela traz em si uma denominação de que ela não é materialista, tá bom? Por quê? Porque ela acredita que existe um princípio fora da matéria. Então, por acreditar que há um princípio fora da matéria, essa teoria, essa filosofia do todo universal, eles não se consideram materialistas. Mas Kardec os coloca, através do seu estudo, da sua conclusão, essa doutrina como materialista. Tá bom? Eu peço desculpa, mas eu vou ter que tomar um colinho. Então, ele diz assim, que as almas, né, no todo universal, as almas estão assim imersas em um reservatório comum, todas, um reservatório. Então, ele traz o exemplo do oceano. Né? É como se esse reservatório fosse um oceano. E cada gota que se tira desse oceano é uma alma que sai para viver a sua vida. E quando ela retorna, tá? Ela volta para o todo. Ela fica ali, né? Então, vamos ao questionamento de Kardec. Mas elas são diferentes. Ora, quando nós tiramos uma gota de qualquer local, essa gota contém as mesmas propriedades que aquele todo de onde ela foi tirada, no caso, o oceano. Nesse reservatório, onde as almas se encontram, dentro dessa teoria,
né, do todo universal, o que é que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar essa gota saindo, no caso, a alma, né, vivendo e voltando. Quando ela volta, ela perde a individualidade, porque ela se perde no infinito. É dessa forma que essa doutrina se expressa. Ela se perde no infinito. E aí? A doutrina espírita trabalha com a sobrevivência dessa individualidade, do meu eu, da minha vivência, né? Então, essas fontes de energia que nos abastecem, que a inteligência que abastece as nossas almas, tá? Elas continuam a exercer com bastante assiduidade a intenção delas sobre nós. Nós temos o panteísmo, que é o mais conhecido, porque todo aquele que já leu o Livro dos Espíritos sabe que no capítulo 1 tem o panteísmo, né? Então, o panteísmo, ele diz o seguinte, que o princípio é o princípio de vida e de inteligência que constitui a divindade. Então, a divindade toda, no panteísmo, ela tem dois elementos, a vida e a inteligência, tá bom? Quando algo sai desse todo, tá? Ele vai viver em outro espaço, certo? Então, cada indivíduo faz parte desse todo, ele é o todo, tá? Então, se cada pessoa, cada alma que sai desse todo, ele também é Deus. Ele também pode se considerar Deus. Porque não há no panteísmo também líderes, não há coordenação, não há superiores, como há dentro do que nós conhecemos do mundo espiritual, que não difere das demais crostas que existem à vida humana, né? Então, assim, se a alma sai do todo panteísta, né? Que pan é todos e tel é Deus, né? Então é todo Deus. Sai de todo o Deus, ela vem para a Terra, ela que vive, né? Ela que se melhora. E aí ela volta melhor. Mas aí tem uma contradição. Quando outra alma sai de lá, ela não sai igual àquela que entrou. Então aquele todo foi quebrado. Porque como é que um ser perfeito gera seres imperfeitos? Nós fomos criados simples e ignorantes, mas nós temos a perfeição conosco, nós só devemos aprimorar e esquecemos isso, às vezes, no cotidiano das nossas vidas, né? E se todos nós estamos submetidos à lei do progresso, todos nós vamos melhorar. E dentro do panteísmo, né, existe um misto de vontades e pensamentos muito diferentes, mas ele está no todo. A minha parte dentro do panteísmo me torna meu chefe. Eu não sou responsável pelas minhas atitudes, porque eu sou parte de um todo. E ele ainda diz mais, né, para a gente entender melhor. Se todos estão ali naquele todo, submetidos à lei do progresso, isso quer dizer que Deus, ali fazendo parte do todo, também está incluído na lei do progresso. E a lógica nos leva, então, a entender que antes de ser Deus, ele era imperfeito. Assim como as pessoas, as almas que saem do panteísmo. Então, são materialistas, né? Não trabalham o futuro, não trabalham a individualidade, a sobrevivência da alma, né? E isso nós trazemos realmente com muita propriedade. A doutrina, ela se sedimenta de uma maneira verdadeira, porque até hoje aqueles que a refutam acabam recuando. Me fez lembrar agora uma mensagem espírita de Bezerra de Menezes, que é sobre Bezerra de Menezes, em que ele está, né, dentro da casa espírita fazendo a sua parte, e logo em seguida está fazendo uma palestra, na realidade, e a palestra era aberta, as pessoas podiam questionar.
E então, um amigo dele, que é um jornalista, acho que se vocês não conhecem, aqueles que conhecem, vamos rever então a temática, convida Bezerra para um debate, onde ele diz que vai levar como testemunha todos os médios que confessaram que aquilo era uma farsa, todas as pessoas que foram lubridiadas pela doutrina, que ele já conseguiu estudiosos que colocam por terra todo o arcabouço da doutrina espírita. Bom, ele diz tudo, né? Se fosse dizer aqui, eu ia demorar muito. E Bezerra toma um choque. Mas, no mesmo momento em que toma o choque, ele pede o amparo da espiritualidade. E ele diz para o amigo: nós aceitamos o convite, nós vamos sim a esse debate, mas tem uma colocação a fazer. Leve para esse debate todos aqueles que foram consolados pela doutrina, que foram consolados pelo mestre, todos aqueles que tiveram suas vidas alteradas para melhor pelo entendimento da vida após a morte, todos aqueles que não cometeram suicídio porque alguém conversou com eles e falou que a alma sobrevive. Então, ele traz todo aquele arcabouço, né? E a fala dele, que as mensagens dele já são lindas, né? Então, a fala dele é fantástica, ainda mais pessoalmente, ele deve ter mexido com todas as almas que ali estavam. Ele para e o senhor amigo dele, então, se senta e não fala mais nada. Então, a doutrina por si só se prova, né? Porque ela consola, porque ela traz para todos nós a compreensão de que se hoje somos imperfeitos, amanhã eu posso melhorar, tá? Então, nós temos um conhecimento, não, mas um entendimento não totalmente perfeito, nós sabemos disso, pela nossa própria imperfeição, mas, contudo, quando nós falamos de Deus, nós sabemos que Ele é magnífico, né? Que Ele é único. Analisando as leis harmônicas, as leis admiráveis, a unidade de todo deste universo, né? A sabedoria e a previdência que rege o universo, na qual ele gesta esse universo, né? Então, Kardec, no finalzinho já do capítulo, ele diz uma coisa que eu trouxe aqui para mim para falar. Uma teoria não pode ser aceita como verdadeira, senão com a condição de satisfazer a razão e dar conta de todos os fatos que abrange. Se um só fato lhe trouxer um desmentido, quer dizer, não se comprovar, então essa verdade não é absoluta. Por isso que o niilismo, o panteísmo, todo universal, tem adeptos? Tem, mas não cresceram. E a doutrina está num campo de crescimento muito grande, porque cada um de nós necessita conhecer o que é o seu futuro e o que deve fazer hoje para que esse futuro seja bem melhor, né? O que mais temos a falar é a questão, né, do nada, da absorção e da individualidade. A doutrina espírita, ela se mantém na individualidade da alma antes e depois da morte, o que contrapõe muito seriamente, muito profundamente contra o nada e contra a absorção no todo universal e propriamente contra o panteísmo também. Então, conhecemos frases que dizem assim: duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer coisa alguma. Isso é uma colocação da doutrina espírita, né? Então, o espiritismo há muito tempo não tem encontrado grandes refutações, né? Ao contrário, o tempo, né? No decorrer do tempo, na verdade, o tempo só ajudou, só corroborou para que o espiritismo se fortalecesse mais. E Leon Denis, ele diz assim: a imortalidade é parte da pureza do cristianismo. Isso está no livro Cristianismo e Espiritismo. É muito bom escutar isso, porque isso traz aos nossos corações
um refrigério, né? Traz assim aquele bálsamo que nos fortifica, que acalanta as nossas dores. E aí eu trouxe uma outra passagem de Leon Denis, exatamente, que está dentro do assunto de hoje, do porvir e o futuro, diz assim, dogmas obscuros, né? Nós vimos aqui dogmas obscuros levam o pensamento humano a não mais se empolgar com a dúvida. É o caso dessas teorias que nós acabamos de ver. Gerando a inércia, né? Ou aceitação. Onde repousa a consciência, no marasmo ou na ação? Na inércia, a fé se extingue, o ideal desaparece. Essas são palavras de Leon Denis, que traduzem muito bem tudo aquilo que nós acabamos de ver, né? O nada é o marasmo. Então, não tem mais dúvida, o homem não quer mais buscar nenhuma resposta, né? Porque não existe mais nada, né? O Espiritismo, ele trabalha o ser, ele trabalha a individualidade, na qual eu trouxe a comprovação, ele trabalha a intuição, porque nós, quando tomamos nossas decisões, nós temos o intuitivo funcionando, diretamente ligados ao nosso Criador, que nos fortalece, né, e nos dá condições de uma escolha melhor. Tá? Então é isso, nós trabalhamos também com a razão, né? A razão, ela trabalha incansavelmente para que nós façamos escolhas boas, né? Escolhas coerentes e que concorram para uma colheita digna de cada um daquele que plantou. Justiça divina, conforme o Espiritismo, que é o próprio livro Céu e Inferno, está em conformidade com esta frase. A cada um de acordo com as suas obras. Aqui se fundamenta a justiça divina. Tá? Então, Kardec foi esse apóstolo, né, de renovação para a humanidade, né, uma expressão fundamental dentro do pensar espírita, do pensar da imortalidade, da reencarnação, da comunicação com aqueles que estão além túmulo. Então, meus queridos, esse é o nosso encontro de hoje e esperamos que vocês tenham tido uma noite muito boa. Como o decorrer da hora já nos avisa, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento nesse exato momento. Agradeçamos a Deus, ao Mestre, amigo, espiritualidade amiga, pela oportunidade do encontro, pela oportunidade de conversar, de pensar, de refletir sobre aquilo que nos diz respeito diretamente, sobre aquilo que nos conduz à melhoria, sobre aquilo que acreditamos e sobre aquilo que podemos, em conversas fraternas, em colóquios amorosos e gentis, expor ao nosso próximo aquilo que acreditamos de uma maneira suave, sem contestar aquilo que ele também acredita. Que o nosso procedimento seja sempre baseado no amor ao próximo e que as nossas escolhas sejam baseadas na vida futura. Porque nós voltaremos para lá, mas com a nossa individualidade. E aí conversaremos bastante conosco mesmo. Que Deus nos envolva em bênçãos eternas, que tenhamos uma noite maravilhosa com as bênçãos do Divino Mestre, que assim seja. E agradecemos também pela presença de todos. Um beijo, um abraço, fiquemos com Deus.